Olá, aluno, seja bem-vindo à segunda unidade da disciplina de Literatura Brasileira. Iremos conversar sobre 5 escolas literárias, que são o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Vamos lá? As escolas literárias brasileiras se dividem em era colonial, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, e era nacional, depois da nossa independência. Para relembrarmos, a era colonial vai de 1500 a 1808, quando, com a chegada da corte portuguesa, começa um período de transição, que passa pela proclamação da independência em 1822, até se encerrar em 1836. Durante essa era colonial surgiu o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Quando ela se encerra em 1836, nós temos início, então, a Era Nacional, que é inaugurada pelo Romantismo, cujo marco é a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades do poeta Gonçalves de Magalhães. E obedecendo aos movimentos de ruptura e retomada característicos da literatura, o romantismo se contrapõe ao racionalismo e à objetividade do período anterior, que era o arcadismo, impondo assim um novo estilo, baseando-se nas emoções e na subjetividade. Além disso, com o advento da independência política do Brasil, surge também a necessidade de uma independência cultural, na qual os intelectuais brasileiros buscavam parar de apenas reproduzir o pensamento europeu. Assim, era um imperativo criar, onde nós criarmos, para nós criarmos a nossa própria identidade, surgindo daí, uma relevante característica do romantismo desse período, que era o nacionalismo. Desse modo, a gente buscava a nossa identidade, o que significava parar de reproduzir padrões do velho mundo. Contudo, nada impedia que a produção literária europeia ainda influenciasse os nossos artistas brasileiros. O ideal da liberdade era fortemente difundido após a Revolução Francesa, trouxe então a valorização do eu. Assim, o romantismo é, portanto, o momento em que tudo será focado nos sentimentos, nos pensamentos, nas crenças, nas aspirações e na valorização do indivíduo. Sendo assim, a escola romântica trará temas como o amor, a religião, o nacionalismo, os quais serão sempre tratados com paixão, drama ou sofrimento. Daí surge, então, outra importante característica do romantismo, o escapismo. Não é raro que os autores desse período tentem fugir da realidade através do culto ao passado, que é normalmente através do indianismo, do uso do sonho, da fantasia, inclusive com o retorno ao medievalismo ou até mesmo da morte. Como no arcadismo, como aconteceu na escola literária anterior, o romantismo vai promover o culto à natureza, enquanto o movimento anterior usava nossas belezas naturais como plano de fundo, agora ela vai ganhar destaque, sendo um objeto de fascínio e adoração de vários autores que irão exaltar as belezas do Brasil. Assim, a natureza ela também será usada para refletir sentimentos e estados de espírito, podendo ser desde tranquila e agradável até hostil e ameaçadora. Então, o romantismo ele se destaca pelas seguintes características: o subjetivismo, que representa um dos traços fundamentais dessa estética do culto do eu, aonde o artista traz à tona o seu mundo interior com plena liberdade. Aqui não há mais a preocupação com os modelos clássicos e a vitória do indivíduo, da visão do mundo e do impulso criador. É a exposição triunfal do homem interior em suas fantasias, suas aspirações e suas intuições. Uma segunda característica é o sentimentalismo, onde o sentimento passa a ser considerado o grande valor da vida, pois somente através dele consegue se expressar o interior do indivíduo. Essa fase ao lado do sentimental do ser humano culminará numa visão intimista e egocêntrica da vida, cuja medida mais exata chama-se a
de impulsos do coração. Esse predomínio do sentimento sobre a razão, a princípio, parecia equilibrado, porém, com o passar do tempo, houve um exagero que chegou a tomar proporções de epidemia, degenerando numa tristeza vaga, numa insaciedade tediosa e docemente mórbida, como o mal do século. A terceira característica do romantismo é a evasão ou o escapismo, que é o choque das aspirações do escritor com a realidade que o cerca. Faz com que ele fuja para um mundo à base do sonho das emoções pessoais. A sua imaginação dá-lhe a possibilidade de criar, diante dessa insatisfação, o seu universo decorrente de uma visão pessoal da realidade. Foge para um lugar de sonhos, onde a imaginação corre solta, sem rédeas, sem leis, sem proibições. E do inevitável confronto desse mundo utópico com o real, a única solução é a evasão, que se processa em 3 níveis, que é no tempo, no espaço e na morte. Outra característica muito forte desse período é o idealismo da mulher, do herói e do mundo. O romantismo, ele coloca a mulher como uma criatura ideal, um misto de anjo, santa e mulher em torno do qual gravitam todas as qualidades femininas. Carinhosa, fiel, formosa, prendada, centro de todas as atenções e delicadezas. A mulher é uma figura poderosa e inatingível, capaz de mudar a vida do homem, de levá-lo à morte, à loucura. O herói é visto como romântico, um romântico que não se contenta com o mundo em que vive. É rebelde e desafiador. Ele se julga diferente de todos os homens, é solitário e dificilmente encontra lenitivo para essa revolta e solidão. E o mundo? Ele é visto como o sonho dos poetas, né? Onde os poetas construíram o mundo perfeito onde eles pudessem fugir buscando acalento para o seu sofrimento. Outra característica é o ilogismo, que é a exacerbação do subjetivismo, faz com que os românticos acreditem em si mesmos e nos mundos que criam, guiados pela intuição, mesmo quando essa atitude fere a lógica e a razão. Daí ocorre essa característica, a instabilidade emocional, traduzidas em atitudes antitéticas e paroxidais, que é a alegria, tristeza, entusiasmo, depressão, desejo e autopunição. E por último, a gente cita a liberdade de criação e a despreocupação com a forma, aonde a libertação dos modelos clássicos, de modo que os românticos, eles abandonam as formas fixas, né? Sonetos, odes, oitavas, etc. Aqui, a obrigatoriedade da rima valoriza o verso branco, negam e fundem os gêneros literários, abandonando a sistematização e impondo desaparecimento de alguns gêneros, como a epopeia clássica, a tragédia, a comédia, e propiciando o surgimento de outros, como o drama, o romance de costumes. Além desse conjunto de características comuns que foram oriundas do romantismo europeu, ainda é possível apontar 2 características do romantismo brasileiro. A cor local, que corresponde à utilização poética de nossa natureza, com a variedade de aspectos oposta aos países europeus. A descrição da paisagem local, ela indica a tomada de consciência e afirmação daquilo que é característico de cada país. Outra característica muito forte no romantismo brasileiro é o indianismo. Foi a forma mais representativa do racionalismo literário. No Brasil, a busca de um legítimo antepassado nacional, já que não possuímos, né, a Idade Média com heróis típicos. Além disso, a figura do índio foi idealizada pelos escritores românticos
com a finalidade de nivelar esse nosso antepassado ao português colonizador. Aqui, o índio romântico, ele sempre será bom, nobre, bonito e um cavaleiro generoso. O romantismo, ele vai se destacar também na prosa. E a prosa do romantismo, ela vai se dividir em 4 tendências, que são elas: o romance urbano, o romance regionalista, romance histórico e o romance indianista. No romance urbano, nós temos o foco na sociedade e nos seus costumes. No regionalista, o foco está nas diferentes culturas do interior do Brasil. No histórico, é uma visita ao passado, feita sempre de forma nacionalista. E no indianista, que acontece a idealização do índio como herói brasileiro. Entre os inúmeros autores da prosa desse período, nós destacamos João Manuel de Macedo, com a obra A Moreninha. Destacamos José de Alencar, com a obra O Guarani. E destacamos Bernardo Guimarães, com a obra Escrava Isaura. O romantismo, ele também se destaca na poesia. E a poesia, dentro dessa escola literária, ela é dividida em 3 gerações. A primeira geração foi nacionalista indianista. A segunda geração é a ultrarromântica. E a terceira geração é social, condorreira. Nessa primeira geração, nacionalista e indianista, o foco é na exaltação da pátria, na religiosidade, no amor impossível e no índio. Nessa fase, nós podemos citar como autores importantes Gonçalves Magalhães, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Podemos citar Gonçalves Dias, com a obra Canção do Exílio, e Araújo Porto Alegre, com a obra Colombo. Na segunda geração, ultrarromântica, também denominada como mal do século, tendo em vista que foi um período assombrado por uma doença chamada tuberculose, e graças à influência de Lord Byron, um poeta inglês, ícone do romantismo europeu, a preocupação aqui nessa geração não era mais elevar a nação, mas sim os sentimentos, o que torna a infância, a dúvida, o teatro, o tédio, a orgia, a morte e, sobretudo, o sofrimento, temas constantes das obras dessa segunda geração. Aqui nessa fase vão se destacar Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Já na terceira geração, que tem um foco mais social, ela predomina a crítica à política e aos problemas sociais, como a prática da escravidão, podemos citar. É um momento em que o amor erótico passa a ser representado, quando a mulher ela deixa de ser retratada como uma figura angelical e intocável. Nessa fase se destaca Castro Alves, com a obra Navio Negreiro, e Boa Noite. Deste modo, a gente pode perceber que o romantismo é uma escola muito rica, cuja produção literária dela é vasta e extremamente relevante na nossa história. Vários autores que surgiram durante essa escola literária, eles estão eternizados até hoje, eles ainda são celebrados, ainda são lembrados. E o mesmo vai acontecer com a escola literária que veremos a seguir. Essa escola literária, o realismo, ela surgiu em 1881, o marco dela é este ano, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra de Machado de Assis. Nessa obra, o realismo ele está inserido na segunda metade do século XIX, durante os últimos anos do Segundo Reinado e sendo palco de eventos importantes da nossa história, como a abolição da escravatura e a proclamação da República.
Foi nessa época também que aconteceu a segunda Revolução Industrial, resultando na modernização dos meios de produção e proporcionando um nível maior de conforto para a sociedade. Assim, rompendo com a idealização do período anterior, o romantismo, a produção literária do realismo tem como uma das suas principais características a verossimilhança, ou seja, a busca por traçar um retrato fiel da sociedade e dos personagens, os quais possuem construções feitas com base em uma profunda análise psicológica. Assim, o subjetivismo e o sentimentalismo do movimento romântico cede lugar ao universalismo e ao materialismo. A escola realista, ela buscava transformar a literatura em um instrumento de análise social e não apenas uma diversão. A postura dos escritores desse período sempre vai ser objetiva, crítica e baseada na narração. As narrativas desse período são descritivas, utilizam uma linguagem direta, trazem temáticas do cotidiano e são ambientadas em cenários urbanos. Como já citado no início dessa escola, Machado de Assis é certamente o grande nome. Entre as características mais marcantes dos seus personagens, né, a gente consegue perceber um aprofundamento psicológico, uma análise comportamental. Machado de Assis traz um texto descritivo, crítico e com ironia. Além disso, a gente consegue observar em suas obras intertextualidade. A vasta produção de Machado de Assis, ela é dividida em duas fases. A primeira, conhecida como preparatória, com obras escritas ainda durante o romantismo, e a segunda fase é a realista, né, a mais famosa delas. Além de Machado de Assis, claro, se destacaram outros poetas durante o período do realismo. Porém, Machado de Assis, além de escrever suas próprias obras, ele também traduziu obras clássicas da literatura, né, de outros países, como O Corvo, de Edgar Allan Poe, e o Romance de Oliver Twist, de Charles Dickens. O realismo, ele se destaca pelas seguintes características: objetividade, personagens não idealizados, a personagem do realismo, ele é condicionado ao meio físico e social. Aqui, no realismo, vai trabalhar o amor fisiológico. Todas as histórias se passam dentro de um espaço urbano, dentro do tempo contemporâneo. O que é isso? É dentro daquele tempo onde o autor está vivendo. E tem uma narrativa e tem uma linguagem, né? Ela obedece uma lógica dentro da narrativa. E dentro do mesmo contexto histórico do realismo, nós temos o naturalismo, que compartilha, claro, de algumas semelhanças, de algumas características, como a verossimilhança, a análise psicológica dos personagens, o universalismo, a objetividade, a racionalidade e o descritivismo. As produções literárias deste movimento, que é o naturalismo, possuem também suas características próprias, como a presença de personagem tipo e de romance tese. Personagem tipo, dentro do naturalismo, é aquele que representa um tipo padronizado, psicologicamente superficial e construído com base em estereotipos culturais facilmente reconhecíveis pelos leitores, como, por exemplo, os heróis, vilões, a mocinha ingênua, a mulher fatal, entre vários outros. E já o romance tese são aqueles que apresentam um determinado ponto de vista e tentam demonstrá-lo ao longo da narrativa, explorando normalmente a má formação de caráter e de problemas sociais. Correntes científicas e filosóficas como o determinismo,
o positivismo e o darwinismo, eles vão ganhar espaço na sociedade da época, e isso acabou refletindo na literatura. Assim, a produção literária naturalista se ocupava com uma visão científica do homem, construindo textos impessoais e utilizando a linguagem coloquial. Nesse período, vai haver uma preferência por temas obscuros, como a miséria, o crime, o adultério, as perversões sexuais e os mais variados tipos de patologias e problemas sociais. O marco do naturalismo foi a publicação de Um Mulato, do autor Aloysio de Azevedo, no ano de 1881. Foi o mesmo ano que foi publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando Machado de Assis inaugurou o realismo. Então, assim como eu já destaquei no início, o naturalismo e o realismo, né, o realismo-naturalismo, eles ocorrem concomitante, tá? Então, por isso que eles vão se conversar, por isso que possuem características parecidas, né? Eles compartilham da mesma característica. E é isso também o que vai acontecer com a próxima escola que nós vamos conversar, que é o parnasianismo. Porém, antes de chegarmos no parnasianismo, é importante falar que o naturalismo ele tem as seguintes características: pratica um método de experimentação, imagina as experiências que remetem às conclusões às quais só a observação não poderia falar, não poderia chegar. O naturalismo vai ter uma preocupação social, porém ele pretende se apoiar também na ciência. É no naturalismo que vai ser criado o romance experimental. Também no naturalismo vai ter a preferência pelo presente ou a espreita pelo futuro, aplicando a lei da herança. E também no naturalismo haverá... Os autores buscam se alegrar de aspectos mais deploráveis e crus da realidade. E é desse modo que vai surgir o parnasianismo, com as mesmas características do realismo e características da escola naturalista, né? E essa escola, o parnasianismo, é uma escola exclusivamente poética. Como ela se ocorre concomitantemente a duas escolas literárias, realismo e naturalismo, o movimento vai apresentar, mais uma vez, características de objetividade, descritivismo e o preciosismo do vocabulário da impessoalidade. Por outro lado, o parnasianismo ele vai cultuar a forma que visa a arte pela arte, sem nenhum tipo de engajamento ou crítica social, diferente do estilo realista. Aqui nessa escola, o olhar dos poetas está voltado aos detalhes, a ponto de dedicarem poemas à descrição objetiva e pormenorizada de objetos e cenas. O marco do parnasianismo é o poema Fanfarras, que foi publicado por Teófilo Dias em 1882. Porém, não podemos deixar de citar também outros 3 nomes importantes que ajudaram na criação dessa escola literária aqui no Brasil. Eles são conhecidos como a Tríade Parnasianista, que é Alberto de Oliveira, com a obra Vaso Chinês, Raimundo Correia, com As Pombas, e Olavo Bilac, com Via Láctea. Aqui nós vamos destacar o Olavo Bilac. Ele recebeu a merecida alcunha dos Príncipe dos Poetas e auxílio de Machado de Assis na fundação da Academia Brasileira de Letras. Importante citar, já que nós estamos falando de Machado de Assis, ele também perpassou pela escola do parnasianismo,
né? Onde ele produziu o poema Flor da Mocidade. E o parnasianismo, ele se prolongou até a Semana de Arte Moderna. E, mais uma vez, ela vai acontecer concomitante a outra escola literária, que é o simbolismo. Mas antes de chegar no simbolismo, vamos conversar um pouco sobre as características da escola realista, né? Porque o parnasianismo, ele exigia uma composição muito severa, aonde a perfeição está na forma, a absoluta linguagem com um predomínio de ordem indireta, o emprego de figuras de ornamentos. Dentro do parnasianismo, havia uma musicalidade nos versos, principalmente adquirida na variedade de vogais. O emprego de rimas ricas e raras, de palavras raras, incomuns. E o parnasianismo trata arte pela arte, né? Aqui no parnasianismo não existe somente para si mesmo, e não para uma função moral, religião, etc. A poesia do parnasianismo é descritiva, sempre com um predomínio da realidade, mas não tem análise crítica da realidade. As suas formas poéticas sempre serão fixas, como podemos citar o exemplo do soneto. Existe um gosto pelo exotismo, existe uma contenção emotiva e há um desprezo de temas individuais. E, claro, a obra poética dessa escola literária sempre vai haver objetividade e impassibilidade na composição. E assim, nessa forma poética, com essas prosas que foram produzidas nesse movimento poético, vai estar surgindo, então, o simbolismo. Ele surge no final do século XIX, mais precisamente em 1893, com a publicação das obras de Missal e Broquéis, ambas de Cruz e Souza. Que surge, assim, uma reação à época parnasianista, a qual os simbolistas, os autores simbolistas, consideravam materialista e científica ao extremo. A característica marcante do simbolismo é a subjetividade. Entretanto, ao contrário do romantismo, a escola que o simbolismo está retomando, ela vai expor sentimentos de forma menos direta, através de construções as quais deixam as intenções do texto subentendidas. Outra característica deste movimento é a musicalidade nos seus poemas, os quais se preocupam mais com o som do que com o próprio sentido das palavras. Não é raro que os simbolistas optam pela aliteração. O que é isso? A repetição da sonoridade numa série de sílabas ou palavras, visando o ritmo de seus versos. Figuras de linguagem vão ser muito utilizadas nesse período, como a sinestesia, a assonância, a metáfora e a metonímia. Inspirado nos simbolistas europeus, sobretudo franceses e portugueses, os autores do Brasil, eles acreditavam que a arte possuía várias faces, o que a torna imprecisa, vaga e até irracional. E essas são as características do simbolismo brasileiro. Essa visão, ela vai transparecer nos poemas por meio de usos de imagens oníricas, do místico e do espiritual. Aliás, né, o espiritualismo é muito marcante dentro das obras de alguns poetas dessa escola literária, as quais eles vão estar utilizando bastante o vocabulário litúrgico em suas criações. Contudo, apesar de ter sido inspirado no simbolismo europeu e desse ter alcançado o maior sucesso
que o parnasianismo por lá, aqui nas terras tupiniquins a história foi um pouco diferente. Os simbolistas viviam, em sua maior parte, no sul do Brasil e no interior de Minas Gerais, e por estarem mais afastados dos grandes centros, não conseguiram viver a literatura como parnasianos. Deste modo, isso contribuiu para que o simbolismo permanecesse à sombra do parnasianismo, vindo a ter a maior importância apenas décadas depois, quando vários poetas modernistas beberam da fonte dos simbolistas e alcançaram o sucesso. Poetas esses como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana e Vinícius de Moraes. Podemos citar como exemplo. Aqui no Brasil, um expoente do movimento literário foi Cruz de Souza, cuja sua obra foi inspirada no seu próprio sofrimento pessoal, sobretudo pelo preconceito racial vivido por ele. E um outro autor é Alfonso de Guimarães, aonde ele se inspirava também em um sofrimento pessoal, né? Aonde ele cita muito em suas obras a perda da sua querida noiva. Além disso, nós temos outros autores relevantes desse período, que foi Gilca Machado, Pedro Quilquerre e Augusto de Guimarães. Apesar de Augusto Guimarães ter vivido nessa época do simbolismo, ter feito obras simbolistas, ele vai possuir também fortes características do pré-modernismo. Sendo assim, as características do simbolismo dependem diretamente do misticismo filosófico, aonde impõe ao artista a solidão e a personalidade absoluta da arte, o desarranjo dos contornos e a dualidade dos conjuntos. O simbolismo é, sobretudo, um estado de espírito perturbador, confuso, agoniado e solitário. Na arte literária, essas características se realizam pelo predomínio de musicalidade de versos sobre a estrutura do assunto, da sugestão sobre a alusão, do indireto sobre o direto, conduzindo o poeta da metáfora à alegoria, entendida então como uma continuação metafórica. Vamos destacar então as características principais dessa escola literária, que é o subjetivismo, que é uma característica própria das escolas literárias anteriores, né, que valorizam o mundo interior do indivíduo. Os textos que foram surgindo revelaram-se na poesia zonas ensobrecidas do eu e da emoção, onde predominava o eu do poeta. Dentro da característica do simbolismo, existia ainda o conteúdo irracional, onde os simbolistas, ao voltarem para dentro do seu próprio ego, iniciavam uma viagem interior de imprevisíveis resultados. Temos a musicalidade, onde o simbolismo, libertando a palavra de sua carga lógica, descobre uma grande afinidade entre poesia e música. A música, no simbolismo, ela conduz vivamente as emoções de quem a compõe e de quem a ouve. Assim, as palavras, elas, dentro dos poemas simbolistas, elas eram escolhidas pela sonoridade, né? Valendo-se das aliterações, assonâncias, ecos e rimas. Outra característica que merece destaque dentro dessa escola literária era o sugerir e não nomear. Os poetas simbolistas faziam a poesia para ser sentida, não para ser compreendida, nem para ser explicada. E também para permitir uma leitura múltipla de seus poemas, usando a polivalência da metáfora e os símbolos, como o amor, sonho, dor e sombra. Além disso, tinha a concepção mística da vida, que é onde a poesia permite inventar sonhos e visões
que libertam, né? O universo é etérea, fluido e inefável. Temos também outra característica, que é a sinestesia, a fusão de sensações. Dentro dessa poesia simbolista, é comum a ocorrência de sinestesia, porque ela permite que o poeta faça a expressão de estados do inconsciente, em que as imagens se associam em planos nem sempre lógicos, como um sonho, uma ideia que pode despertar várias sensações. E assim chegamos ao fim dessa unidade, onde nós podemos conversar sobre escolas literárias que conversam entre si, que possuem características entre si, e através delas nós temos várias obras, vários autores que, como já falado, são celebrados, lembrados até hoje, né? E então a gente entra para uma segunda fase, para a terceira fase, né, da nossa disciplina, que nós vamos ver na nossa próxima unidade, que é o período modernista. Então, eu me despeço aqui de vocês e espero vocês na próxima aula.